Olá, nós viemos aqui falar sobre esse assunto tão importante que é o Setembro Amarelo. Hoje é 30 de setembro de 2022, finalzinho de setembro, eu venho aqui falar o que é o mais importante, o que você não pode deixar de saber sobre o Setembro Amarelo, tá? Eu sou a doutora Cristiane Chaves e vim compartilhar com vocês esse treinamento tão importante que eu tive a oportunidade de participar da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, e foram 4 horas de duração desse treinamento, e aqui em 5 minutinhos você vai saber o que é o mais importante, o que você realmente precisa saber sobre o Setembro Amarelo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, colocar aqui maior para que vocês possam enxergar, e compartilhem com quem vocês acreditam que vai ser benefícios ter essas informações, tá? Então, a campanha de Setembro Amarelo, ela existe para salvar vidas, né? Eu acredito que isso é um ato muito nobre, tudo baseado em ciência, em artigos científicos como esse que a gente vê aqui, tá? Então, guidelines, né, mostrando o manejo, né, desse comportamento suicida, com os fatores de risco, fatores protetores, como a gente faz essa avaliação, o que a gente deve fazer, tá bom? Então, o mais importante, né, é sempre a gente pensar nessa proteção da vida, jamais minimizar, né, a tentativa, banalizar, falar que a pessoa está querendo chamar atenção, coisas nesse sentido, né, ter um sigilo e empatia, é aquele velho pensamento, né, de como você gostaria que fosse com você. Nesse caso, algumas vezes o sigilo ele não é respeitado porque sempre a vida vem em primeiro plano, e isso é um assunto delicado que vários colegas médicos trouxeram nesse treinamento, porque o mais importante é proteger a vida dessa pessoa, tá? E a gente vai ver aqui que exatamente quem chega num pensamento suicida ou mesmo numa tentativa, o que acontece é que ela já tem algo de base, algo que está por trás disso, né? E esse algo é ali um equilíbrio, né? Muitas vezes de neurotransmissores, tomar medicamentos para que esse equilíbrio aconteça. Então, aqui a gente consegue ver, né, que em relação ao suicídio com as doenças mentais, 35,8% tem transtorno do humor, 22,4% transtorno por uso de substância psicoativa e outras questões de doenças mentais. Então, é uma doença que precisa ser tratada de base, né? Então, é como se fosse, por exemplo, um paralelo com a dor. Você sente dor, é porque tem algo ali, né, por trás dessa dor. O seu corpo está te mostrando que algo não está legal. Então, é como se fosse mais ou menos isso. Então, esse pensamento suicida e tentativa está mostrando que tem algo ali por trás que precisa ser tratado, que precisa ser equilibrado. Então, aqui a gente consegue ver alguns fatores de risco, né? Entra, assim, a genética, diversidades na infância, embora hoje já exista, né, um conhecimento amplo sobre a epigenética e sobre como o meio em que a gente vive influencia mais do que os nossos genes, a genética também influencia. Tá? Então, também a gente encontra aí traços de personalidade, transtornos psiquiátricos, uso crônico de substâncias, e mesmo eventos estressores agudos, perda de pessoas queridas, parentes muito próximos, pessoas que amamos muito, uso agudo de substâncias, falta de esperança, né? Ideação suicida, que eu vou explicar o que é. Então, aqui nesses fatores protetores, chama bastante atenção o que é o fator protetor, né, contra o suicídio? É o tratamento, né? Então, tomar os medicamentos antidepressivos, né? Aparece aqui em vários momentos, ó, fazer o tratamento, né, de questões mentais. Então, a alta religiosidade também foi considerada um fator protetor, e aqui eu faço até um paralelo sobre a espiritualidade. Então, é o que traz um conforto, porque a pessoa que tem esse pensamento suicida, na verdade, o que ela deseja mesmo é resolver um problema. E o que a gente pode, né, o que foi falado bastante nesse treinamento também, é que trazer essa clareza que nunca será a melhor opção, né? Tirar a própria vida para resolver um problema, que sempre tem uma saída, por mais que a gente acredite que não há uma saída,
sempre existe uma saída, sim. Existem pessoas, organizações que podem ajudar, tá? Também entra aí o grau de escolaridade, o sono, né? Dormir como um fator aí protetor, né, da saúde mental. E aí eles citaram bastante nesse treinamento sobre essas hotlines, que infelizmente não tem no Brasil, que seriam linhas que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para evitar o suicídio, né? A pessoa vai ligar e não só ligar, tem uma equipe ali preparada para esse atendimento e para manter um acompanhamento, mesmo após uma internação. Tá? Teve uma palestra inteira só sobre isso, mas não tem no Brasil, e o que mais se aproxima aqui no Brasil é o serviço o SAMU, né? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, é 192 que você pode ligar não só para uma emergência psiquiátrica, mas também para outros tipos de emergência. E aí, trazendo alguns termos, né, que a gente citou aqui, o que é uma ideação suicida? Então, aquele pensamento, nossa, desejo estar morto, coisas nesse sentido, ou ativo, quando a pessoa até chega a pensar em se matar, mas sem um comportamento ali preparatório. Né? Lembrando que isso nunca será a melhor saída, nunca será a melhor solução, independente do tipo de problema que esteja passando, né? E aí a tentativa mesmo de suicídio é quando vai mesmo para uma ação, né? Seja da preparação, seja de atos, comportamentos, com danos físicos associados. Então, isso é muito importante a gente saber, né? Essas definições. E outra coisa importante é nunca se dispõe a resolver emergência médica em rede social, né? Fazendo um paralelo aqui para vocês, a gente sabe que 8 em cada 10 pessoas não falam sobre questões mentais, não falam sobre saúde mental, e isso leva a uma série desencadeia várias questões, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu vi uma reportagem que falava que o diagnóstico de depressão, às vezes, chega a levar 3 anos, né? Para a pessoa poder falar sobre isso, ter coragem, procurar ajuda, tomar alguma medicação. Então, se as pessoas não falam sobre isso, não demoram para diagnosticar, a gente chega em fatores mais graves, como o suicídio. E aí, lembrando, como se fosse uma pessoa que você vê, ou que chega até você com uma dor no peito, você não vai falar assim, olha, eu estou disponível aqui para desabafar, né? Olha, eu estou aqui para você, né? Para conversar com você. Então, ela precisa, uma pessoa com dor no peito vai fazer o quê? Vai procurar um especialista. Então, é isso que você deve fazer, encorajar para que a pessoa procure um especialista. E esse especialista é um médico psiquiatra, tá? Então, isso que é o mais importante que ela faça, né? O médico junto com a terapia cognitivo-comportamental, que foi bastante estudada. Então, nem pessoalmente, muito menos em redes sociais, se disponha a esse tipo de ajuda, né? Digamos assim. Então, também foi falado sobre as abordagens psicoterápicas, que existem várias e, no geral, funcionam. Então, sempre lembrar, né, dessa associação e como é importante o papel da psicoterapia, que eu sempre comento aqui com vocês também. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, compartilhem com quem precisar, e a educação realmente salva vidas. Então, por isso que é importante a gente estar sempre assim munidos, né, com esses conhecimentos, e não só dados, informações, mas conhecimentos que vai virar uma sabedoria e realmente transformar aí os nossos comportamentos e melhorar a nossa saúde. Aqui foi a doutora Cristiane Chaves, eu agradeço por você ter ouvido até aqui. Muito obrigada.